Porém, nas universidades brasileiras, você até tem história, mas é puramente marxista, Ah, tá. né? Certo. Então, no campo de economia, de história que existe no Brasil, aí é o viés completamente marxista, né? E também não tem. Eu acredito que a questão histórica na economia está muito relacionada ao problema da moeda, né? As instituições jurídicas e soberanas que estão relacionadas à existência desse fenômeno que a gente chama de moeda. E pra você ter uma noção do quanto que é absurda a abordagem ortodoxa hoje sobre economia, né? A gente pode dizer tranquilamente, até a crise de 2008, mas continua sendo assim com alguns pequenos ajustes. Moeda na economia mainstream, na economia ortodoxa, é um véu das trocas reais. Então, os modelos, na verdade, eles lidam como se fosse uma economia de escambo. Moeda é neutra, moeda não tem nenhum efeito real, ela não impacta a distribuição de riqueza e de renda na economia. Isso é um pressuposto inserido nos modelos, que é completamente irreal, né? Há uma diferença entre dinheiro e moeda. Uhum. Você pode fazer essa diferença aí para os nossos ouvintes? Olha, eu não costumo diferenciar, né, de fazer essa diferença. Talvez o que a gente possa distinguir é a questão da moeda commodity, né, que é a existência, por exemplo, de moedinhas de ouro, de prata. Na Inglaterra você já teve até pedaços de madeira que Isso. eram símbolos físicos, né, de uma moeda commodity, e a gente pode falar também da moeda como crédito, né, que eu acredito que é a natureza essencial da moeda, né, o que a moeda realmente representa na sociedade são relações de endividamento, né, mesmo quando a gente aceita, por exemplo, o que que significa aceitar uma moeda? Ninguém come moeda, né? Ninguém se diverte com moeda, ninguém faz nada com moeda, né? Talvez quando ela tenha ali um valor residual, como metal precioso, tá, talvez você faça alguma coisa. Mas no fundo você aceita moeda sob a perspectiva, eu não quero isso, e no futuro eu tenho a expectativa de que eu receberei algo correspondente em troca dessa moeda. Então é em suma uma relação de confiança e de dívida, né? Aceitar moeda numa troca é uma relação de dívida, né? Que existe ali dentro. Então eu acredito que mesmo no caso da moeda commodity, que é uma outra questão entender como ela surgiu, né? Uma questão muito interessante é entender o que veio primeiro, né? A moeda como crédito ou a moeda como commodity. Então, você pode desenvolver esse tema? É bem interessante Com esse tema. certeza. É, de certo modo, né, esse tema ele é marcado por algo que um grande sociólogo que faleceu recentemente, o David Graeber, acho que ele tem um dos melhores livros sobre o assunto, chama-se Dívida, os primeiros 5.000 anos. Era um sujeito assim, eu não teria nada para simpatizar com ele, né? Meio esquerdista, mas um sujeito brilhante, assim, né? Esse livro ele é Mas é livro de fantástico. divulgação ou é livro só para os Não, mais. não, Não, não é é um livro só divulgação? de divulgação, não. Embora ele tenha uma característica de intelectual público, né? Ele fala para um público amplo, ele não fala em academiquez, né? Mas assim, mas é um livro bastante profundo, né? Não é somente de divulgação, ele entra realmente no mérito dos grandes debates. Ele fala, olha, tradicionalmente esse problema da moeda, ele era resolvido a favor da origem de tudo na moeda commodity, especialmente a partir do escambo. E o David Graeber chama isso de um mito do escambo, né? Porque na verdade era uma historinha de faz de conta que começou lá no Adam Smith, sem nenhum estudo mais aprofundado, antropológico, para você entender isso é factível. Era uma história que parecia crível e todos nós já a ouvimos só de existir no mundo moderno. Qual que é a história? Olha, existia um povo ali que eles só faziam troca direta, uma sociedade mais primitiva. A troca direta, ela exige algo que é chamado de dupla coincidência de desejos. O que que quer dizer isso, né? Esse é o termo técnico da economia, né? Quer dizer que você tem ali sapato e você quer ovo. Você vai ter que encontrar alguém que eu falei, você quer sapato e tem ovo, né? Você vai ter que descobrir alguém que quer ovo, né? Aliás, que quer sapato e tem ovo para a troca dar certo.
Em tese, né? Isso é um incômodo, isso é uma limitação muito grande para o desenvolvimento das Eu vi trocas. uma versão dessa coisa de troca, mas que isso teria sido facilitado em feira. Porque em feira você tem um cara que vende ovo, galinha, Isso. sapato, cavalo, então lá fica fácil você interagir. Você na praça lá você já negocia, olha, eu tenho Aham. 20 ovos, aí fala, eu pego um sapato, aí depois empurro o sapato para quem quer o outro. Eu não sei se é verdade o surgimento da moeda em contexto de feira, mas eu já ouvi uma versão nesse sentido. Você pode ter várias variantes, mas em última instância é uma história hipotética, né? Não é um estudo Tá. aprofundado, porque eu vou mencionar um pouco, né? Eu deixo essa dica para o pessoal para procurar o livro do Graeber, que lá ele trata com mais detalhe disso, e também a obra do professor Michael Hudson, que é um cara que trabalhou em Harvard, ficou 20, 30 anos pesquisando exclusivamente essa questão da origem da moeda, vale a pena. Mas como é que a história continua, né? A história que eu tô chamando de história da carochinha, né? Porque no fundo, não precisa ser da carochinha porque necessariamente é falsa, mas porque veio da cabeça de alguém, entendeu? Não veio É uma desse tudo. É hipótese, uma né? É uma hipótese, é hipótese, uma olha, ele não conseguiu hipótese. provar e pegou. É uma hipótese E que pegou. pegou. Pegou, Exatamente. porque eu mesmo já vi repetido isso várias É vezes. um modelo, uma hipótese que pegou dessa forma. Ela passou a ser considerada verdadeira mais por ser crível, parecer crível, do que porque alguém chegou e falou assim: não, isso aqui é verdade. Aí, beleza, olha, para ter trocas em larga escala, você vai pegar um bem na economia que é mais líquido, que tem mais capacidade, que ele é mais usado nas transações, ele vai adquirindo a característica de moeda, né? De quase moeda. E a tendência é então que a sociedade vá procurando o bem, a commodity que tenha as propriedades físicas mais adequadas para representar esse papel de ser apenas o valor de troca em detrimento do valor de uso. Então, a conclusão desse processo de procura, descoberta, seria o ouro e a prata, né? Aí continua, né? Porque, olha, você ficar carregando ouro e prata por aí. Eu vi uma história que na Polinésia, ou no ambiente do Pacífico, eles chegaram a usar concha como moeda. Sim, sim, Concha, sal, sal, as né? Virou coisas, salário. claro, Também cigarros, né? madeira, né? Madeira foi Madeira, usado na Inglaterra. Eles tá, cortavam a madeira, isso. daí o talo, não era? Eles chamavam de tally sticks, É, né, em inglês. exatamente. Exatamente, o talo. Assim, tudo já foi moeda, essa é a grande verdade, né? Mas a história tradicional é essa, que aí você não carrega ouro, né, em massa para trocar. Imagina você ter que ficar pesando numa feira. Então, o rei vai lá e cunha uma moeda para facilitar as trocas, mas continua sendo perigoso carregar ouro e prata. Então, o que que você vai fazer? Você vai botar o dinheiro no banco, o banco vai te dar uma nota e um talão de cheque, e ele mantém 100% de reserva. A história mainstream é essa. Ah, mas o banco fica com dinheiro parado ali no cofre e ele pode emprestar aquilo, desde que ele mantenha uma taxa de reserva ali mais ou menos adequada. O banqueiro, então, ele assumiria o seguinte: a pessoa que deixa o dinheiro parado no banco é uma pessoa paciente, né? Então, ele passa a remunerar os depósitos de quem deixa o dinheiro parado e empresta o dinheiro para o entende? Assim, aliás, contrário, né? Essa pessoa que está deixando o dinheiro parado ali, ela é aquela pessoa que se você não remunerar ela, ela vai tirar o dinheiro ali, né? O depósito é algo que você pode sacar a qualquer instante, mas aí ele remunera para dar um incentivo e empresta o dinheiro para o sujeito paciente, que seria o cara que está disposto a empreender para ter retorno no futuro, né? Então parece uma história muito bonita. Qual que é o problema dela? Quando você vai para os estudos antropológicos reais, só existiu escambo de fato em sociedades decadentes, né? Hum. O escambo é muito mais e muito temporário, por exemplo, o famoso escambo da Idade Média é uma coisa completamente falsa. O que aconteceu na Idade Média, a moeda física parou de circular. Mas se você observar, os contratos, as transações econômicas eram feitas por até meios virtuais, quer dizer, anotações que mantinham o mesmo padrão monetário do Império Romano.
isso se perpetuou por séculos. Então, não houve um retorno à troca direta, como se diz. O que aconteceu é que as pessoas tendem a achar que se não existe moeda física, diretamente física em circulação, não existe moeda. Ah, tá. E se você observa na antropologia, nas sociedades tribais e no que cercam elas, o que se descobriu é que a sociedade não se organiza sobre esse padrão da troca de interesse, né? Ela se organiza muito mais sobre uma economia que a gente pode chamar de presentes, né? O que que seria essa economia, né? Não existe esse princípio de que existe um vendedor que deseja vender pelo maior preço e um comprador que quer pagar o menor preço. Uma sociedade de confiança, uma sociedade em que as pessoas convivem pela vida inteira, a troca assume a seguinte natureza: olha, eu dou alguma coisa para alguém, fica implícito que ele pode me ajudar no futuro, que tem que ter alguma proporcionalidade, mas as contas não precisam fechar. Então, o que se observa é que até um certo patamar da sociedade, onde existe certa coesão, não, é, não existe o problema da troca. Né? E, na verdade, nessas sociedades, quando aparece algo parecido, que se parece com o escambo, só se dá com tribos inimigas. Né? O sujeito ele só começa a agir da perspectiva de um agente econômico egoísta que quer maximizar o seu ganho em detrimento do outro, num contexto de uma sociedade estranha em que é mais ou menos assim: olha, você está no limiar da guerra com aquele povo. Aí você pode praticar o que normalmente a gente chama de escambo, regateio, né? Negociação, né? Isso é o que o Graeber mostra lá e o Michael Hudson aponta que, olha, tudo indica, então, muito longe de você ter uma origem da moeda no escambo, né? A sociedade primeiro se estrutura sobre relações de confiança, e quando você vai para a Mesopotâmia, as primeiras grandes civilizações, o que você vê aparecer em torno dos grandes templos e palácios eram coisas muito mais parecidas com os bancos modernos do que moedas commodities. Que Né? interessante, Então, hein? nos templos e palácios, a coisa funcionaria da seguinte forma: um governante, um sacerdócio ali de poder numa determinada região, ele ganhava confiança suficiente para ser o contabilista de uma região. O que quer dizer isso? Ele tem uma caderneta, você foi ali, olha, você entregou tanta safra ali de cevada, de trigo ali no templo, você tem um crédito agora. Como o templo costumava concentrar também as atividades manufatureiras, tinha um restaurante ali, você podia trocar esse crédito pelo quê? Por serviços no grande centro manufatureiro, sem necessidade nenhuma de você ter moeda física. Óbvio que isso era uma sociedade que pressupunha o quê? Confiança. Um sistema de crédito em que cada pessoa que faz parte desse sistema tem que ser conhecido e monitorável dentro desse sistema. Você vê que no Brasil, antigamente, ainda é assim em algumas cidades pequenas, você tem o vender fiado. É um sistema de confiança. Você está adquirindo produtos e você não está pondo dinheiro na frente. Aí depois você faz algum Exatamente. acerto com o comerciante. Olha, te Exatamente. pago no futuro tanto, tal, isso, É né? isso aí. Essa é a ideia. O que o professor Michael Hudson, né, que ele teve uma formação de economista na New York University, só que ele foi muito mais para o lado das ciências sociais, se uniu com o pessoal da antropologia de Harvard e falou assim: olha, todo mundo fica contando histórias sobre a moeda, mas é isso, é contação de história. Ninguém foi atrás da história efetiva. Então eles se debruçaram, né? Depois que houve uma tradução plena lá dos documentos, né? As tabuletas, né? Da Mesopotâmia, Ah, é as tabuletas, né? tabuletas de Então, argila, né? isso, eles se debruçaram sobre aquilo e descobriram que 70, 80% das tabuletas mais antigas diziam respeito a relações de crédito. E aí você foi procurando os textos, né, os decretos lá de Hammurabi, você foi entendendo como é que funcionava esse sistema, que muito longe de ter sido uma evolução puramente do mercado, em que você tinha transações de escambo, e o mercado criou ali sozinho uma moeda, um padrão monetário. O padrão monetário sempre adveio do quê? De uma autoridade soberana.
né? Uma autoridade soberana como os templos no começo, né? Na região da Mesopotâmia, depois isso foi transferido para os palácios. Então, nunca houve um tempo assim civilizado em que a gente possa dizer que a moeda não estivesse ligada, não vou chamar de Estado, né? Mas a uma autoridade soberana. Né? Essas coisas são intrinsecamente ligadas por causa daquele problema da confiança. Né? Que tipo de autoridade pode instituir um padrão de trocas no qual todos os contratos vão ser resolvidos naquele padrão? Né? Isso não é um problema que pode ser resolvido simplesmente pelo mercado, né? Que é um dos problemas do libertarismo. Né? Então, assim, o mercado ele tem o seu papel. No entanto, até na nossa sociedade fica óbvio que as relações jurídicas que estão por trás disso, elas determinam o mercado, né? E as regras do mercado. E sempre foi assim. Bem interessante, muito bom isso. Eu até vou ler esses livros aí que você falou. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.